Christian Spencer, porém, afirma que foi uma nuvem gelada que ficou quente e se solidificou. A idade do homem é estimada em mais ou menos de 550 milhões a 6 milhões de anos. A idade da Terra é estimada de 10 bilhões a 10 milhões de anos. Isso prova que a teoria da evolução realmente é apenas uma teoria, sem provas, sem evidências e sem nada concreto para qualificar sua veracidade, e mostra a falta de confiabilidade dos dados usados para provar diversas conclusões. 16ª prova. Como as baleias sabem nascer propositadamente emborcados, estando também na posição cauda primeiro, sendo ejetadas velozmente e nadando celeremente para a superfície bem próxima, para não serem afogadas durante o parto. Mamíferos nascem na posição cabeça primeiro e desemborcados. Por acaso, todas as baleias bebê se afogaram até a evolução descobrir que baleias não podiam nascer da mesma forma que os demais mamíferos? Lembre, elas teriam menos do que uma geração para fazer a devida correção evolutiva, pois uma geração de baleias afogadas teria causado a extinção da espécie. Isso prova que seria impossível as baleias serem um produto da evolução, mas prova que é um animal muito bem projetado por um ser superior de infinito conhecimento, Deus. 17ª prova. A complexidade do pulmão, característico das aves, que é muito diferente em estrutura do que qualquer outro ancestral evolutivo concebível. Como tal sistema respiratório pode ter evoluído de modo gradual de um design vertebrado padrão é fantasticamente difícil de ser imaginado, em especial tendo-se em mente que a manutenção da função respiratória é absolutamente vital para a vida de um organismo, a ponto de o mínimo mau funcionamento levar à morte em questão de minutos. Assim, como a pena não pode funcionar como um órgão de voo até que os ganchos e as bárbulas estejam coadaptadas e se encaixem com perfeição, assim o pulmão da ave não pode funcionar como um órgão de respiração até que o sistema parabrônquico que o permeia e o sistema de sacos aéreos que garantem o sistema de ar aos parabrônquicos estejam ambos muito desenvolvidos e capazes de funcionar juntos de modo perfeitamente integrado. Portanto, seria impossível qualquer ave ter evoluído de qualquer outro animal e todas elas nunca teriam existido. Então, como elas existem? A resposta é clara e simples. Criou, pois, Deus todas as aves segundo as suas espécies. Gênesis 1:21. 18ª prova. O projeto Genoma Humano. Antes desse projeto, já com a genética, até então muitos cientistas pensavam que o homem da Ásia era originário de um primata. O homem da África era originário de outro primata. Cada região do mundo, cada ser humano era originário de um primata daquela região. Mas agora o genoma humano chegou à conclusão que todos os homens descendem de um só. Então, o que os responsáveis pelo acobertamento da descoberta fizeram? Disseram que a informação não tem amplitude. Agora, quando um camarada acha um pedacinho de osso comum e diz que é de um ancestral, aparece no Fantástico, nas primeiras páginas dos jornais, na Veja, na Isto É, nos principais sites da internet e em todos os outros meios de comunicação. Mas uma verdade comprovada que vai contra a evolução e a favor da criação é escondida. O que a criação diz? Que Deus fez Adão e a partir dele veio todos os homens, perfeitamente de acordo com o projeto Genoma Humano. 19ª prova. Em Gênesis capítulo 1, diz que no primeiro dia Deus fez a luz e que no quarto dia Deus fez o sol. Até há pouco tempo se acreditava que a luz era produto de astros.
Mas a moderna cosmologia comprovou que a luz é uma unidade mais antiga e independente dos astros. Essa é uma das mais fantásticas verdades das Escrituras sobre a ciência. As Escrituras declaram há mais de 4.000 anos que a luz não vem do Sol nem de astros. A luz é uma unidade independente mais antiga que o Sol, apesar deste também emitir luz. Outra verdade científica das Escrituras, dita há 2.740 anos aproximadamente, está em Isaías 40:22, onde diz que o Senhor está sentado sobre o círculo da terra. Há 2.740 anos já se falava que a terra era redonda. Mas a ignorância por falta das Escrituras faz com que a humanidade inteira acredite em mentiras idiotas. Uma delas era a fábula que a Terra era chata, plana, que havia um abismo no fim do horizonte e que os homens poderiam cair se chegassem muito perto. Outra, semelhante em asneira, é a tola, idiota e absurda fantasia imaginária teoria da evolução. E assim como os desse mundo sempre deixam Deus por último, deixam para ouvirem Deus somente depois de já terem ouvido os conselhos dos amigos ímpios, da TV e de Satanás, deixam para buscarem Deus apenas quando já buscaram tentar viver suas vidas sem Ele, eu também pensei que o último a quem você quisesse ouvir fosse Ele. Por isso também deixei Deus para o final. 20ª prova. A Escritura, em sua totalidade, condena ambas as teorias da evolução, a cósmica e a orgânica. Ela afirma claramente que Deus criou todas as coisas materiais e morais, as coisas vivas e inanimadas, e que Ele é a primeira e a última causa de todos os universos existentes e de todas as coisas que neles há. As Escrituras declaram em Gênesis 1:1, Salmo 8:1-9, 19:1-7, 102, 25-27 e Isaías 45:18, que Deus criou os céus e a terra